Olá, olá, boa noite pessoal. Na noite de hoje vamos falar sobre resolução de problemas como uma tendência em educação matemática. O que é isso? Vamos tentar um pouco entender o que seria problema, em que contexto está situado o problema nessa sentença. Por uma citação do George Polya, a gente consegue ter uma ideia do que quer dizer o problema na resolução de problema e dentro de resolução de problema em educação matemática. Só existe problema quando há uma dificuldade que se deseja vencer. Do século retrasado, se eu não me engano, esses dizeres e assim a gente percebe que é algo bastante atual. Na sociedade contemporânea, o que classifica, o que caracteriza a sociedade contemporânea é a enormidade de complexidade de situações, problemas que a gente se depara todos os dias. Para vencê-los, para resolver esses problemas, a gente precisa se apoiar em alguma ciência. E a matemática parece ser a mais adequada para isso. Mais uma vez, a abordagem sistêmica, dentro dessa lógica, ganha muita força. É uma abordagem desenvolvida por volta dos anos 30, da maneira como conhecemos. Ela é muito mais antiga do que isso, mas da maneira que conhecemos, por volta dos anos 30, Bertalanffy sistematizou todo o conhecimento, deu um nome à abordagem, ela ganhou força em todas as ciências e, pelo visto, continua muito forte. Por quê? A abordagem sistêmica é mais adequada para lidar com complexidades. Você tem que olhar o problema como um todo. Resolução de problemas tem a mesma lógica. Você cria mecanismos para olhar o problema como um todo. O resolvedor de problema precisa, antes de qualquer coisa, compreender o problema. Ele precisa entender, ler com clareza, com discernimento, a situação que ele se depara. Nem sempre o problema vem de uma forma previamente desenhada, estruturada. O leitor precisa entender, sistematizar e colocar isso de uma maneira que ele mesmo consiga trabalhar. Então, compreender o problema passa por esses passos. O segundo ponto, e aí já tem. No primeiro tinha uma cara um pouco mais nervosa, porque compreender o problema nem sempre é muito fácil. A inquietação, às vezes, gera uma certa raiva. O segundo item, resgatar seus conhecimentos prévios e elaborar um plano de ação. Tem uma carinha um pouco melhor, mas resgatar os conhecimentos prévios também demanda um certo trabalho. Tem que buscar no HD os conhecimentos que já foram estudados e você precisa elaborar um plano de ação dentro do que você já tem de memória para resolver. Buscar o novo, mas se você consegue fazer uma conexão rápida com o que você já gravou, é muito mais fácil, muito mais rápido para buscar uma solução e elaborar esse plano de ação de uma maneira muito eficaz. O terceiro, executar o plano de ação. Não adianta somente fazer o plano de ação e deixar armazenado. Tem que colocar em prática. Executar o plano de ação, a capacidade de execução, na verdade, não é para qualquer um. Muita gente fica no planejamento e nunca coloca as coisas em prática. É necessário colocar em prática, mesmo que aconteçam os erros. Não interessa, precisa tentar resolver. E por fim, já tem uma cara bem amistosa, por quê? Você já obteve um resultado. A ideia agora é só conferir para ter certeza que ele está certo e pode ser usado para alguma coisa. Você já tem, já conseguiu. Então por isso essa carinha feliz e amando. Nesse contexto, a matemática tem um papel primordial, porque ela forma os resolvedores. Essa palavra não existe, mas eu coloquei para ilustrar mesmo a situação.
os resolvedores de problemas contemporâneos. A matemática é a ciência que, por natureza, busca a perfeição, a primazia, o resultado apurado. Então, ela que tem as melhores condições de formar esses solucionadores de problemas contemporâneos. Então, por aí dá para a gente perceber a importância de matemática como ciência. Na sequência, eu vou apresentar um tipo de problema muito simples, mas para demonstrar como isso pode ser obtido, essa condição, essa capacidade de resolver problemas pode ser adquirida e desenvolvida. Gente, vamos ao exemplo. Souza é um executivo de sucesso e, como tal, chega em casa muito tarde e com fome. Muitas vezes quando sua família já está dormindo. Sistemático, tem a mania de comer 2 frutas iguais antes de dormir. No entanto, na última quarta-feira pegou no sono antes de fazê-lo. Quando chegou em casa, Souza percebeu que havia 2 maçãs, 2 bananas e 2 laranjas na fruteira e acordou de madrugada com o estouro do transformador no bairro. Acabou a energia no bairro. Resolveu encarar a escuridão e foi até a cozinha comer. Enquanto as frutas, no máximo, ele teve que tocar no escuro para comer 2 iguais. A estratégia de resolução desse tipo de problema é simplesmente fazer 2 sequências que representam as frutas. A gente vê que é um problema longo, mas de informação pertinente para a resolução, a gente não tem tanta coisa assim. Tem 2 maçãs, 2 bananas e 2 laranjas. E o que a gente faz? Uma primeira sequência representando uma maçã, uma banana e uma laranja. Por exemplo, se ele tivesse tocado nessa sequência primeiro, 3 frutas diferentes. A próxima, obrigatoriamente, ele ia tocar em uma que ele já havia tocado primeiramente. Se você olha na sequência vermelha, com as 3 frutas diferentes, e cada letra representando uma fruta. E ele toca e separa essa fruta, e na sequência troca em uma outra da sequência azul, obviamente você chega em 4. Então a resposta correta é 4. Precisou ter uma noção de probabilidade, mas você não precisa entrar propriamente no conceito. Muito mais intuitivo esse tipo de solução, e porém existe um conceito matemático por trás que faz com que o problema seja resolvido de uma maneira muito eficaz. 2 sequências com as frutas diferentes e a probabilidade de se tocar em 2 frutas iguais dentro das que ele tinha na fruteira. E assim a gente termina a aula de hoje. Dúvidas? É só postar nos comentários. Até uma próxima.